Amigos queridos, convidamos a todos a elevarmos o nosso pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre. Sentir as suas suaves vibrações nos envolvendo, tocando os nossos sentimentos mais purificados. Mestre querido e bom, derrama sobre nós nesta hora as vibrações sublimes da vossa misericórdia em favor da humanidade da terra. Que nesta hora, Senhor, de testemunhos, possamos sentir a grandeza do Pai em nossas vidas. As leis sábias e justas que nos regem. Queremos nesta hora, Senhor, arregimentar dos nossos mais sublimes sentimentos em favor de todos os aflitos, de todos aqueles que clamam por paz e por esperança. Nós outros, aqui reunidos em torno do seu Evangelho, agradecemos mais esta oportunidade redentora em nossas vidas. Pedimos humildemente, Senhor, que nos faça instrumentos dignos e úteis, onde quer que estejamos, para que aprendamos a servir em seu nome, hoje e sempre, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Mas não basta ser convidado, não basta levar o nome de cristão, nem de se assentar à mesa para tomar parte do celeste banquete. É preciso, antes de tudo, e como condição expressa, estar revestido com a roupa nupcial, com a túnica espiritual. Quer dizer, ter a pureza de coração e praticar a lei segundo o Espírito. A lei segundo o Espírito é a lei de amor. E a forma operacional do amor é a caridade. Portanto, somente a caridade, que é a experiência da lei do amor em nós, nos faz espíritos prontos para entrarmos num novo tempo. Nos primeiros momentos de Jesus na Terra, ele chamou os seus discípulos, convidando-os a implantar o reino de Deus no coração dos homens. E esses espíritos que foram chamados, foram escolhidos, tendo aceito o convite de Jesus, foram escolhidos para grandes e árduas tarefas. Foram todos convidados à implantação do mesmo objetivo, mas as tarefas de cada um eram tarefas diversificadas, de acordo com a potencialidade de cada um deles. Então, as tarefas sublimes de Pedro eram de natureza a estruturar o cristianismo na terra. E assim cada qual recebeu suas tarefas específicas, as suas potencialidades. Isso é muito importante nós refletirmos quando quisermos compreender se já nos sentimos chamados, porque muitas vezes já fomos chamados e não percebemos. Se estamos convencidos
de que ainda nos achamos a longa distância do convívio com os eleitos da glória celeste, diz Emmanuel, estes de nós que já acordamos para esse chamamento, já somos os escolhidos. Então, o chamamento é o despertar da consciência para os deveres, escolhidos para deveres específicos a nós confiados pelas nossas experiências pregressas, pelos nossos talentos, pelas nossas potencialidades espirituais, é que fomos escolhidos. Fomos chamados para a luz, para transitarmos da escuridão das sombras para a luz da verdade, e escolhidos para tarefas íntimas, pertinentes ao nosso processo evolutivo. Emmanuel, nesse texto, Chamados e Escolhidos, diz assim, que guardemos a certeza de que já fomos escolhidos. Para quê? Para a regeneração de nós mesmos. Nós estamos sendo convidados na oportunidade reencarnatória de nos regenerarmos intimamente. Mas também fomos escolhidos para o esquecimento de todas as faltas do próximo, de modo a recapitular com rigor as nossas próprias imperfeições, redimindo-as. Então, o exercício do perdão é uma escolha. Fomos escolhidos para exercitar o esquecimento das faltas alheias, que é o perdão, e para que nossas imperfeições sejam redimidas através do exercício deste valor moral. Olha que interessante, a redenção do espírito está relacionada a alguns valores morais específicos da sua necessidade evolutiva. Também fomos escolhidos para o perdão incondicional em todas as circunstâncias da vida. Então, se nós estamos sendo chamados pela lei do amor, e se os nossos compromissos são formas de nós nos redimirmos, o perdão incondicional faz parte do espírito regenerado. Temos sido chamados e muitas vezes, quando escolhidos para as tarefas que nos cabem, nós não percebemos como sendo uma bênção e muitas vezes rejeitamos aquele convite, né, especial que recebemos. Fomos escolhidos para a atividade infatigável na confraternização verdadeira, para auxiliar os que erram. Então, olha só, é um compromisso do Espírito ter sido escolhido. Chamados, muitos somos. Nos fazermos escolhidos é abraçar o compromisso que nos cabe. Quando eu vou sentir que fui escolhido? Quando as tarefas morais a mim confiadas estiverem em franco processo de instauração. Ensinar aos mais ignorantes que nós mesmos. Ensinar é revelar ao outro do que somos. Não é levar ao outro do que sabemos e não vivemos. Ensinar é levar ao outro do que somos. E do que somos já construído, quando disponibilizamos para o outro do que somos, já estamos no ato de servir. Então, toda vez que nós desprendemos de nós virtudes espontâneas, valores construídos de forma natural, nós estamos no ato de servir. Nós fomos escolhidos para suportar o sacrifício, no amparo aos que sofrem, ainda sem a força da fé renovadora
que já nos robustece o espírito. O sacrifício dos interesses pessoais é uma premissa básica do verdadeiro cristão, que prioriza a necessidade do outro em detrimento da sua necessidade. Os primeiros cristãos foram grandes exemplos de deixar tudo e seguir. Seguir para servir, para se entregar a esses compromissos que foram convidados por Jesus. Então, vamos sentir, né, que Maria de Magdala foi esse espírito que reverteu as suas tendências, trabalhando o esquecimento de si mesma, o absoluto esquecimento de si mesma, para estar com os que sofrem, para servir, sem direito a nenhuma recompensa, sem esperar nenhuma retribuição, mas pela alegria de poder dividir dos teus sentimentos com aqueles que estavam na escuridão da dor. Então, levar a luz a alguém que está nas sombras é servir, é ensinar. E isso revela a que fomos escolhidos. Escolhidos para compreender os nossos irmãos de jornada evolutiva, sem exigir que nos entendam. Olha que importante esse momento, né? Você compreender sem ser compreendido, doar sem retribuição. Porque muitas vezes, pelo painel das nossas ilusões, nós podemos achar que ter sido escolhido é um privilégio, que os espíritos escolhidos são aqueles que vêm para desfrutar as bem-aventuranças, mas a escolha que Jesus se refere e que Emmanuel mostra para nós é: fomos escolhidos sair da escuridão, chamados para a luz. E escolhidos para quê? Para o perdão, para a fraternidade, para servir, para suportar o sacrifício no amparo aos que sofrem, mesmo que sem força de fé renovadora. Mesmo que a fé ainda não seja robusta em nós, nós já podemos servir para que esta fé se estabeleça. Não é esperar ter fé para servir, é servir para que se construa uma experiência da lei. E construindo uma experiência sobre o Evangelho é que a nossa fé se estabelece. Quem está apenas na contemplação, aguardando que a fé beatífica se estabeleça em si, no pronunciamento de frases felizes ou de leituras edificantes, estamos ainda nos enganos da imaturidade do espírito. É preciso realizar o que sabemos para que a fé se estruture em nós. Para apagar as fogueiras do ódio, nós fomos escolhidos para apagar as fogueiras do ódio e da incompreensão ao preço de nossa própria renúncia. Então, observem que chamados todos temos sido, mas escolhidos precisamos nos fazer escolhidos. Nos fazemos escolhidos à medida em que realizamos esse chamamento. Aquele que veio para compreender os seus irmãos de jornada evolutiva sem esperar que os entendam. É o caso de Bartolomeu. Bartolomeu desenvolveu, depois do chamamento de Jesus, ele compreendeu e desenvolveu o seu compromisso, não esperando que seu pai, que não o aceitava, que seus irmãos, que não o compreendiam, que os seus colaboradores de trabalho também o rejeitavam, competiam, ludibriavam, ele escolheu compreendê-los. Olha que espetáculo, ele escolheu compreender os irmãos da jornada sem exigir que os entendam, que o aceite. Nada, ele fez essa grandeza de alma, ele se fez escolhido por isso.
servir além das próprias obrigações, porque as obrigações nós já cumprimos, porque já sentimos que fomos chamados. Mas é muito além das nossas obrigações, que é o servir, sem recompensa, compreender os irmãos sem exigir que nos entendam, apagar as fogueiras do ódio a espíritos mansos, a espíritos suaves, a espíritos serenos, que com as suas vibrações harmonizadas realmente aplacam a fogueira do ódio dos corações alheios. A chegada daquele espírito traz um estado de serenidade a todos, de mansidão, de profunda harmonia com as leis divinas. E essas vibrações vão desfazendo as fogueiras íntimas da raiva, do ódio. Hoje a humanidade estimula uns aos outros a esta infeliz manifestação primitiva chamada raiva. E essa manifestação primitiva, que nos rebaixa a uma condição animalesca, é incentivado pelos costumes do povo desta época. E nos sentimos espíritos enraivecidos, competitivos, enfrentadores. E esse estado de alma, essa fornalha íntima, tem consumido as energias, causando precipitações de desencarnes por conta dessa fogueira interior que fazemos questão de acender. Queremos acender uma mágoa eterna em nós. Queremos nos contrapor a todos que nos contrariam. E esse estado de apagar a fogueira do ódio seria realmente os espíritos mais resignados, aqueles que aceitaram vivamente com os sentimentos a oportunidade que passam nessa existência na Terra, porque nós estaríamos definitivamente saindo dos processos depressivos que a humanidade hoje traz como mal do século. Esses processos depressivos não existiriam mais se nós fizéssemos em nós uma ação saneadora à raiva, ao ódio, ao encrudecimento das nossas más tendências, e que ficamos num estado de contrariedade tão superlativo que afundamos no que chamamos depressão. Então, estamos sendo chamados e escolhidos para apagar as fogueiras do ódio e da incompreensão ao preço de nossa própria renúncia. Quando temos no nosso lar, ou quando nós mesmos temos posturas intempestivas, impulsos dissociados da razão, impulsos doentes, que são remanescentes de uma anterioridade desorganizada e enferma, nós precisamos daqueles que trazem uma vibração de paz, de serenidade, de conquistas da fraternidade, de extremada caridade para conosco. Então, neste momento, nós estaremos exercendo a nossa renúncia. Nós também fomos escolhidos para estender a caridade sem ruído, como quem sabe que ajudar aos outros é enriquecer a própria existência. A túnica nupcial, essas vestes luminosas do nosso perispírito que estamos buscando tecer fio a fio, elas têm uma completude, elas têm uma expressão luminosa para os espíritos caridosos. Ou seja, aqueles que vivem o amor nas múltiplas formas, porque isso é a caridade. A caridade é uma forma operacional do amor, é a forma de aplicabilidade do amor, é a forma de transformar o amor em ação edificante. E isso só fazemos com os sentimentos elevados. Ninguém pratica a caridade sem ter na sua constância sentimentos elevados. O que o Evangelho nos mostra é que nós temos arroubos
de caridade, momentos de caridade, porque já fazemos o bem, mas ainda o ato de servir é muito mais do que o ato no bem. É o ato de estar, de doar, de ser, de conviver, que vai culminar na manifestação de um sentimento nobre chamado caridade. Temos sido chamados. Observemos no nosso dia a dia se nós já dissemos sim ao chamamento. Quando que nós sentimos que dizemos sim? Quando aceitamos o planejamento reencarnatório. Os apóstolos de Jesus, ao serem chamados para implantar o reino de Deus no coração dos homens, disseram: eis-me aqui, Senhor, e se entregaram. Quando nós estamos na existência atual e os primeiros chamamentos nos chegam, nós precisamos sentir a que fui chamado e escolhido para quê. Porque não serão nas atividades extraordinárias, porque a nossa pequenez não comporta ainda tarefas missionárias. Mas nós temos sido chamados a tarefas mínimas da nossa rotina, para que elas com dignidade possam reverter em nós no espírito regenerado. Temos sido chamados para persistir nas boas obras sem reclamações. Isso é difícil, porque as pessoas se queixam muito, né? A queixa é um vício do pensamento ligado à insatisfação, porque aquele espírito ainda não disse sim ao chamamento. Então, quando ele é chamado, para persistir nas boas obras sem reclamações e sem desfalecimentos, ele então, muitas vezes, rejeita, foge, se engana em relação às escolhas. Nós fomos chamados a reencarnarmos para o progresso moral e escolhidos para tarefas que vão ter como objetivo atingir esse progresso moral. Fomos escolhidos para negar a nossa antiga vaidade e tomar sobre os próprios ombros, cada dia, a cruz abençoada e redentora de nossos deveres, marchando com humildade e alegria ao encontro da vida sublime. Nós temos sido convidados, nós temos sido escolhidos. Mas precisamos avaliar na intimidade, cada um de nós, o que temos feito das tarefas que nos foram confiadas para que sejamos espíritos regenerados. Então, para a gente hoje finalizar a nossa reflexão, fomos então chamados para a luz e escolhidos para os trabalhos específicos pertinentes à nossa necessidade evolutiva. E quando nós aceitamos, renunciamos, abnegamos e servimos, nós estamos então tecendo a nossa túnica energética, o salvo-conduto para podermos transpor o limiar de um tempo de regeneração. Então, que Jesus nos fortaleça para que esses chamamentos sejam ouvidos na acústica da alma e que possamos desenvolver o discernimento. Fui escolhido para quê no meu planejamento reencarnatório? Vamos fazer a nossa prece. Convidamos a todos nesta hora a nos recolhermos para doações íntimas. Estejamos sintonizados
com as equipes espirituais que Jesus arregimentou para o socorro à dor da humanidade de agora. Que sejamos doadores mínimos de forças vivas vitais, de ectoplasma purificado pela fé, para que estas caravanas socorristas, falanges espirituais, que se aproximam da humanidade da Terra para o socorro necessário. Guardamos a confiança, Senhor, de que todos recebem de acordo com as suas necessidades. E nesta hora rogamos, Senhor, que cubra a humanidade com as vibrações que balsamizam, que asserenam, que pacificam, para que as transições se façam de forma leve e suave. Que todos os nossos irmãos recém-desencarnados continuem recebendo desta ambientação brasileira as forças da fraternidade sob o comando de Jesus, acolhendo a todos em energias saudáveis, alentadoras e de esperança. Assim, amigos queridos, agradecemos não somente as horas felizes, onde somos contemplados pela alegria e pelo amor. Nós te agradecemos, Senhor, as horas menos felizes, onde somos convidados a testemunhar a fé e a exemplificar o amor. Nós agradecemos, Senhor, por mais um dia em nossas vidas e por tudo que a vida nos oferece. Que estejamos atentos aos convites, aos chamamentos e às oportunidades redentoras. Obrigada, amigos queridos. Obrigada, Senhor Jesus. E que assim seja, Mestre.